Ester vivia em uma época de opressão para os judeus no Império Persa, governado pelo poderoso rei Assuero, Xerxes I. Após a remoção da rainha Vasti, Ester, uma jovem judia de grande beleza e sabedoria, foi escolhida para ocupar o trono, sem que sua origem judaica fosse revelada. Nesse cenário, Amã, um alto oficial do reino, planejou exterminar todo o povo judeu devido a uma ofensa pessoal de Mardoqueu, primo e tutor de Ester. O decreto de destruição foi assinado, colocando em risco a vida de milhares. Ester, mesmo ciente do perigo, foi posicionada em uma posição única, a de interceder pelo seu povo diante do rei. Com isso, sua história se torna uma narrativa de propósito divino e coragem em meio à adversidade, mostrando como Deus trabalha nos bastidores para cumprir seus planos, mesmo em situações aparentemente sem saída. E você? Já se perguntou se está vivendo o momento em que Deus te posicionou para fazer algo grande, mesmo diante de incertezas? Ester foi colocada em uma posição que nunca imaginou, de órfã judia à rainha do vasto Império Persa. Mas sua nova posição não a isentou de desafios. Quando seu povo enfrentou a ameaça de extinção, Ester se viu diante de uma escolha: agir com coragem e interceder junto ao rei Assuero ou permanecer em silêncio, correndo o risco de ser cúmplice da destruição. Mesmo com medo, Ester encontrou força em Deus e aceitou seu propósito. O famoso momento em que Mardoqueu a encorajou com as palavras de Ester capítulo 4 versículo 14, ressoa como um chamado para todos nós. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa frase não apenas despertou Ester, mas também a transformou em uma mulher destemida, disposta a arriscar sua vida pelo bem maior. E você? Já teve aquele momento em que sentiu que algo maior estava sendo exigido de você? A coragem de Ester nos lembra que, mesmo em meio ao perigo e à incerteza, Deus pode estar nos preparando para cumprir um propósito que só nós podemos realizar. No coração da história de Ester, encontramos uma grave ameaça contra o povo judeu, encabeçada por Amã, um alto oficial do rei Assuero. Movido por orgulho ferido e ódio, Amã arquitetou um plano cruel: convencer o rei a emitir um decreto que ordenava o extermínio de todos os judeus do império. O motivo? Um único homem, Mardoqueu, um judeu fiel, recusou-se a se curvar diante dele, desafiando as normas sociais da época. Quando o decreto foi divulgado, o desespero se espalhou. Vestido de pano de saco e coberto de cinzas, Mardoqueu chorou nas ruas e se dirigiu a Ester, sua prima, que agora era rainha. Ele implorou para que ela intercedesse junto ao rei. Initialmente, Esther hesitou. Ela sabia que abordar o rei sem ser chamada era uma sentença de morte, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. O risco era enorme. Foi nesse momento que Mardoqueu pronunciou palavras que ecoariam como um chamado ao propósito divino: se você se calar nesta hora, socorro e livramento surgirão para os judeus de outra parte, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester capítulo 4 versículo 14. Essas palavras despertaram Ester. Ela pediu que todo o povo judeu jejuasse e orasse por 3 dias, e então, com coragem, decidiu se apresentar ao rei, dizendo: Sei eu parecer parecei. Ester não apenas aceitou o risco, mas abraçou sua responsabilidade, confiando que Deus tinha um propósito maior para sua vida e para seu povo. A jornada de Ester até esse ponto é um lembrete poderoso de como Deus pode nos chamar para agir em momentos cruciais, mesmo quando isso parece impossível. Assim como ela, somos frequentemente colocados em situações que testam nossa fé e determinação. Após decidir agir, Ester pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus de Susã para um jejum de 3 dias. Este jejum não era apenas a abstenção de comida e água, mas também uma profunda busca espiritual, acompanhada de orações. Ester e suas servas fizeram o mesmo. Era uma preparação espiritual para enfrentar um momento de grande risco, confiando plenamente na intervenção divina. Após os 3 dias, Ester se vestiu com suas melhores roupas reais e entrou no pátio interno do palácio, onde Assuero estava sentado em seu trono. Este foi um momento de extrema tensão.
A lei do império era clara. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada seria executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de clemência. Esther sabia que seu destino estava por um fio. Enquanto ela caminhava até o rei, a coragem que demonstrou foi impressionante. Esther não apenas arriscou sua posição como rainha, mas também sua própria vida. Cada passo que ela dava era um ato de fé, uma demonstração de confiança em Deus e no propósito para o qual havia sido colocada naquela posição. Assuero, vendo Esther, estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela se aproximasse. Esse simples gesto garantiu a sua sobrevivência e abriu o caminho para a libertação de seu povo. A coragem de Esther nos ensina a enfrentar desafios com determinação e fé, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Ela confiou não apenas em sua posição como rainha, mas, acima de tudo, na presença e no propósito de Deus em sua vida. Essa confiança é um exemplo poderoso para todos os que enfrentam desafios difíceis. Depois de ganhar a audiência do rei, Esther agiu com sabedoria e estratégia. Em vez de revelar imediatamente o plano maligno de Amã, ela preparou 2 banquetes. No primeiro, convidou Assuero e Amã, criando um ambiente íntimo e descontraído. Durante o encontro, Esther ainda não revelou suas intenções, mas convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte. Esse intervalo foi crucial. Não apenas demonstrou paciência e autocontrole de Esther, mas também permitiu que Deus preparasse o terreno. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e pediu que lhe lessem os registros reais. Assim, ele foi lembrado de como Mardoqueu, primo de Esther, havia salvado sua vida ao denunciar um complô contra ele, mas nunca havia sido recompensado. Este detalhe foi fundamental para os eventos que se seguiriam. No segundo banquete, Esther finalmente revelou sua identidade como judia e expôs o plano de Amã para exterminar seu povo. Ao fazer isso, ela usou palavras habilidosas e sinceras, apelando ao coração do rei. Esther não acusou Amã diretamente, mas explicou como seu povo estava ameaçado, tocando no senso de justiça de Assuero. Quando o rei percebeu que Amã era o responsável, sua ira foi despertada. A estratégia de Esther nos ensina o valor da paciência, da sabedoria e da sensibilidade ao momento certo para agir. Mesmo em uma crise que demandava urgência, ela não se precipitou, confiando em Deus para orquestrar os detalhes. Sua abordagem é um exemplo de como ações planejadas e uma atitude calma podem transformar situações aparentemente impossíveis. Depois que Esther revelou o plano maligno de Amã, os eventos tomaram um rumo dramático. O rei Assuero, indignado com a traição e a ameaça contra sua rainha e o povo judeu, ordenou que Amã fosse executado. Ironia do destino, Amã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. No entanto, o decreto original que autorizava o extermínio dos judeus não podia ser simplesmente revogado, pois as leis persas eram irrevogáveis. Esther e Mardoqueu, agora em uma posição de favor diante do rei, pediram uma solução. Assuero então autorizou que um novo decreto fosse emitido, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. Este novo decreto trouxe esperança e segurança ao povo, mudando completamente o cenário de desespero para um de vitória. Quando o dia do ataque chegou, os judeus, fortalecidos e organizados, prevaleceram contra seus inimigos. Não apenas foram protegidos, mas também receberam reconhecimento em todo o império. Mardoqueu foi elevado a uma posição de alta honra, substituindo Amã como conselheiro real. A história termina com os judeus celebrando sua libertação, um evento que deu origem à festa do Purim, ainda comemorada até hoje como um lembrete da fidelidade e intervenção de Deus. Esse desfecho não apenas restaurou a segurança do povo judeu, mas também reforçou a soberania divina em transformar situações impossíveis em oportunidades para revelar seu poder e cumprir seu plano. Essa restauração nos lembra que Deus nunca está ausente, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele é capaz de reverter circunstâncias adversas para trazer glória ao seu nome e cumprir seus propósitos eternos. A história de Esther nos desafia a refletir sobre o propósito que Deus pode ter para nossas vidas, especialmente nas áreas onde sentimos medo ou hesitação. Pergunte a si mesmo:
Em que área da minha vida Deus está me chamando a agir com coragem e fé? Talvez seja na reconciliação com alguém, em um projeto que você vem adiando, ou até mesmo em um ato de compaixão que parece pequeno, mas que pode ter grande impacto. Agora, junte-se a mim para uma oração final. Senhor, assim como usaste Esther para cumprir teus planos, usa-me também. Dá-me coragem para enfrentar os desafios e confiança para seguir teu chamado. Ensina-me a agir com sabedoria e paciência, sabendo que tu estás no controle. Que minha vida seja um reflexo da tua vontade e um instrumento do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.